Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e neste vídeo eu vou te contar como que é administrar um ambiente de banco de dados SQL Server Express. Não é difícil de você encontrar por aí empresas que utilizam de forma oficial os seus bancos de dados em um SQL Server Express. Essa edição, que é a gratuita, ela roda o essencial ali de uma instância, que é o básico para você ter um banco de dados ali dentro funcionando de forma oficial. E por ser a edição de entrada, a gratuita do SQL Server, ela contém algumas limitações que impactam diretamente no dia a dia da administração desse ambiente pelo DBA. Então nós, como DBAs, precisamos estar atentos e buscar alternativas para solucionar essa falta de funcionalidades que essa edição nos traz. Existem 3 pontos que, na minha opinião, em conjunto fazem com que as empresas optem por utilizar o SQL Server Express. E o primeiro ponto é quando ele sabe que o banco de dados dele não vai crescer muito de maneira rápida, vai levar um bom tempo para crescer. Uma das limitações do SQL Server Express é que o banco de dados pode ter no máximo 10 GB. Eu posso ter mais de um banco de dados dentro da instância Express, porém cada banco pode atingir no máximo 10 GB. Então, se a empresa, por exemplo, cria lá o banco de dados para utilizar o sistema e no primeiro ano ele consome 200 megas de espaço e ele tem a previsão de que nos próximos anos continuará crescendo apenas 200 megas também. Ele sabe que vai levar um bom tempo, uns bons anos, para atingir os 10 GB de limite do tamanho da base de dados. O segundo ponto é quando ele tem um número reduzido de usuários simultaneamente utilizando o sistema. Como o SQL Server tem também uma limitação de utilização de memória, o Express ele utiliza no máximo 1 GB de memória. Conforme você vai tendo mais acessos simultâneos na instância, ele vai perdendo a performance. A gente tem uma conta básica que é feita aqui, que cada usuário utiliza ali em torno de 100 megas dentro do banco de dados. Isso não é uma regra, não dá para ser aplicado com total certeza, mas eu costumo utilizar isso nos ambientes em que eu administro e de maneira geral funciona bem essa métrica. Então eu conto ali aproximadamente 100 megas por usuário e aí se eu tenho, por exemplo, 10 usuários na instância, eu já teria consumido ali aproximadamente 1 GB de memória, que é a limitação do SQL Server Express. Então, até 10 usuários simultaneamente utilizando aquele ambiente, eu consigo rodar no SQL Express sem nenhum problema ali mais grave de performance. Essa limitação ela não barra a utilização. O que isso quer dizer? Se eu tiver 15 usuários logados simultaneamente, ele vai conectar, vai funcionar normalmente. A questão é o desempenho. Então, se eu sei que não vai passar de 10 usuários, que em tese, considerando 100 megas por usuário, atingiria ali 1 GB que o SQL Express consegue utilizar de memória, eu teria um desempenho razoável, conseguiria utilizar tranquilamente aquele ambiente. Agora, se eu sei que a previsão é que daqui a alguns meses vai dobrar o número de usuários, vai passar muito de 10, já é um caso ali que você pode pensar em não utilizar o Express. Então, até agora, se você sabe que o banco não vai crescer muito, não vai atingir 10 GB rapidamente e também não vai utilizar mais do que 10 usuários simultâneos do sistema, já é um bom cenário para a utilização do SQL Server Express. Para ficar mais fácil de entender, pensa na quitanda do seu Zé. Imagina que ele tem um computador ali no caixa para fazer as vendas, os PDVs ali, conforme o pessoal for comprando, e tem mais um computador lá na administração da quitanda dele. Nesse cenário, o banco é pequeno, muito provavelmente só vai ter 2 conexões, então não faz sentido nenhum ele comprar uma licença para utilizar o SQL Server ali. Um outro cenário também, pequenas empresas e até determinados momentos, médias empresas. Eu já tive a oportunidade de prestar serviço em uma empresa que era de embalagens. Ela tinha ali cerca de 60 funcionários, mas a parte administrativa da empresa, que iria utilizar o sistema mesmo, eram cerca de 8 usuários, ali divididos entre financeiro, comercial, compras e o dono da empresa. Então, nesse caso,
o ambiente contaria com no máximo 8 usuários simultâneos. É uma empresa de um porte considerável, porém eram poucos usuários simultâneos que utilizariam o sistema. Nesse caso também serviria tranquilamente a utilização do SQL Server Express. E o terceiro ponto é o custo dos projetos. A licença do SQL Server ela é vendida em dólar. E quando nós falamos de dólar aqui no Brasil, sabemos que a gente fica muito prejudicado, porque o valor é astronômico. Então, nesses cenários onde é possível a utilização do SQL Server Express, isso pode acabar viabilizando muitos projetos. Não faz sentido nenhum você pagar milhares de reais para usar o SQL Server, sendo que o seu banco não vai crescer muito e são poucos usuários utilizando. Pensa numa loja de roupas, que vai comprar ali um sistema para administrar a loja. Ela paga lá para comprar o sistema cerca de R$ 1.500, por exemplo. A licença mínima ali para comprar o SQL Server, ela vai gastar no mínimo cerca de R$ 3.000, R$ 3.500 uma licença por usuário. Não faz nenhum sentido. A licença do SQL Server é quase o dobro, se não mais do que o dobro do valor do sistema que ela comprou. Então, nesses cenários, é muito provável que essas empresas partam para a utilização do SQL Server Express, que primeiro vai atender a necessidade dela e segundo não vai gerar nenhum custo adicional para a implantação do sistema ali dentro da empresa. Certo, a empresa optou por utilizar o SQL Server Express. O que isso vai de fato impactar no dia a dia da administração do DBA SQL Server? De cara, a principal dificuldade que o DBA vai encontrar é que a edição Express ela não contém o SQL Server Agent, que é responsável por agendar tarefas dentro do banco de dados. Então aquela história de agendar backups, agendar a manutenção preventiva do banco, agendar alertas para que você consiga receber ali um panorama geral daquele ambiente, já não vai funcionar. De certa forma, adeus automatização. Outro ponto interessante é o controle de memória. Como já foi falado, o SQL Server Express utiliza no máximo 1 GB de memória. E esse 1 GB ele fica distribuído entre várias funções dentro do SQL Server. Um pouco ali vai para o cache de dados, um pouco para o cache de plano de execução, outra quantidade para o cache de procedures e assim por diante. Cada parte do SQL Server vai consumir um pouco desses 1 GB que tem disponível ali. Então é necessário fazer um gerenciamento desse consumo de memória para talvez ali conseguir uma melhoria de desempenho para aquele ambiente. E outro ponto também bastante interessante é que você precisa ter um monitoramento bem ativo do tamanho daquele banco de dados para não correr o risco do banco estourar ali o tamanho máximo que ele pode atingir no SQL Express, que é 10 GB, e por conta disso o cliente parar, não conseguir mais utilizar o sistema porque o banco estourou o limite de tamanho dele. Nesse caso, o DBA pode criar algumas alternativas que a gente chama de expurgo de dados, ou seja, tirar aqueles dados históricos dessa base de dados, jogar para um outro local e armazenar isso para manter ali poucos dados, evitando que o banco de dados cresça e atinja ali o seu limite. Eu vou focar aqui na parte de administração, as rotinas agendadas e manutenção preventiva do ambiente de banco de dados SQL, mesmo utilizando o SQL Server Express. E apesar de não ter a função nativa do SQL de agendamento de ações, que é o SQL Server Agent, nós temos uma carta na manga e é essa carta na manga que eu vou te ensinar aqui agora. Acompanha comigo. Estou conectado aqui na minha VM com o SQL Server Express, o nome da minha instância é até SQL Express. Vou executar aqui o @version e nós podemos confirmar aqui que eu estou numa instância edição Express do SQL Server. E aí, como vocês podem ver aqui na lateral, eu não tenho o serviço do SQL Agent, então eu não consigo configurar jobs para fazer backup, para fazer o check DB, manutenção dos índices, configurar alertas, enfim. Não tenho essa funcionalidade no Express. Então, como que a gente vai fazer aqui para conseguir realizar essas tarefas de forma agendada, mesmo sem ter esse serviço funcionando aqui no nosso ambiente? Eu vou configurar 3 ações aqui, um backup full, um backup diferencial e também uma rotina de check DB do nosso banco de dados. Eu tenho aqui dentro dessa instância um database chamado DB Sistema e é ele que eu vou utilizar para fazer esse procedimento.
Eu tenho aqui uma pasta já aberta dentro da minha VM, que eu chamei de rotinas, e aí dentro dessa pasta eu vou ter dois grupos de arquivos. O primeiro são os arquivos .bat, que são os arquivos executados no CMD, no prompt de comando do servidor ou da máquina que está rodando. E tenho também o grupo de arquivos .sql, que são scripts do SQL Server mesmo. E a nossa tarefa aqui é fazer com que os .bat, os arquivos de execução no CMD, chamem os arquivos SQL para executar esses comandos através do SQL CMD, que é o utilitário que você consegue utilizar o SQL Server, manusear ele, como se você estivesse no Management Studio, por exemplo, só que é por linha de comando no DOS, no ambiente em que você estiver. Então eu vou começar aqui pelo backup e pelo backup full. Vou abrir o BAT do backup full, botão direito nele aqui e edit. O que tem dentro desse arquivo? Então lembra, eu estou no DOS, preciso usar linhas de comando até chegar na execução do SQL CMD, que vai abrir o nosso arquivo SQL e executar ele. Então eu estou aqui entrando na unidade onde está a minha pasta, onde está esse arquivo. Vou navegar até a pasta rotinas, que é a que eu tenho aqui dentro, onde está o meu arquivo .sql. Depois disso, eu vou executar a linha do SQL CMD já para conexão. E aqui vai algumas informações importantes. O primeiro parâmetro, "-s", é o servidor, ou seja, é a instância que você deseja conectar. O segundo parâmetro, "-u", é o usuário, o login que você quer utilizar para fazer o logon nessa instância para poder executar o script SQL. Então, nesse caso aqui, estou utilizando o sysmanut que eu já criei lá dentro. "-p" é a senha desse logon para fazer a autenticação. E aí, "-i" eu utilizo para falar para essa linha de comando do SQL CMD o que eu quero executar. Eu quero que ele execute esse script aqui que está nesse caminho, que tem o nome backup_full.sql, que é esse arquivinho aqui embaixo, que daqui a pouco nós já vamos ver o que tem dentro dele. Então, nessa linha de comando aqui, eu vou conectar no SQL através desse usuário com essa senha e pedir para executar esse script.sql para nós. Informação bem interessante aqui. Note que eu precisei colocar a senha do usuário aqui. Então, se você está utilizando um logon sysadmin, você precisa ter muita atenção e muito cuidado, porque esse arquivo ele fica disponibilizado aqui no servidor. Qualquer pessoa que tiver acesso pode vir aqui, dar o botão direito, editar, e ela vai ter acesso ao logon e senha que vai conseguir logar no SQL e fazer qualquer coisa ali dentro, se você estiver com o sysadmin. Então, refine bem a permissão aqui. Nesse caso que é de backup, poderia ser um usuário com a Rule Backup Operator, que aí ele só ia conseguir realizar backup. Então, se a pessoa conseguisse pegar aqui os acessos e ir para o SQL, ela não teria tanta função lá dentro, apenas conseguir gerar backup. Já é um problema, mas seria minimizado. Na maioria das atividades que são a nível de base de dados, você consegue refinar. Agora, se for alguma ação a nível de instância, aí você vai ter que ter uma permissão um pouco maior, então você tem que ter bastante atenção a isso. E aí, por final, aqui eu coloquei um pause somente para a gente ver o retorno aqui da execução desse procedimento. Bem simples, caminho até a pasta, abro uma linha do SQL CMD, conecto no banco e peço para executar um script. Agora, o que tem dentro desse script aqui, .sql? Vamos lá para ele. Botão direito aqui, editar. Ele simplesmente tem um script que vai executar o comando de backup daquele database que eu quero. Aqui é como se fosse dentro do Management Studio. Eu posso executar uma proc, executar um select. Nesse caso aqui, eu estou passando direto o comando de backup que eu desejo que ele execute. Estou setando aqui que eu quero executar na base master. Declaro uma variável para passar aqui um caminho dentro dessa variável onde eu quero que salve o meu backup. Depois aqui nessa outra linha, eu estou concatenando esse caminho com o nome do database que eu quero. E aí eu quero aqui uma coisa mais dinâmica. Quero que ele salve o nome da base de dados, como o nome do backup, o nome da base de dados, underline o mês que ele está sendo gerado, underline o dia que ele está sendo gerado. E aí no final aqui eu dou um ponto back,
que é a extensão desse arquivo. Por que eu faço isso? Porque daí fica mais fácil de eu visualizar ali na pasta, esse backup é da base tal, do mês tal e do dia tal. Fica bem mais simples de identificar aqui e é tranquilo para fazer essa configuração também. E aí, por fim, eu executo de fato aqui a instrução de backup. Backup database, o nome do banco, para o disco, e aí eu passo esse caminho todo aqui com o nome do arquivo que eu já concatenei aqui anteriormente, e estou utilizando a cláusula checksum, que é para verificar a integridade da geração desse arquivo. Eu vou fechar, e agora eu vou para o diff. Botão direito aqui no diff, no bat, é a mesma coisa do anterior, a única diferença é que aqui eu estou pedindo para ele executar o script SQL underline diff. Aí eu vou aqui para dentro do arquivo SQL, é bem parecido com o full também. A única diferença é que eu adicionei aqui no nome o underline diff para ficar fácil de identificar, que é um backup diferencial, e indiquei aqui na cláusula de backup que é um backup diferencial. Então também é bem simples. E por fim eu tenho aqui um batzinho que chama checkdb, que ele também vai fazer o mesmo processo, vai chegar naquela pasta, vai abrir um SQL CMD, conectar na instância, e aí aqui ele vai executar o script chamado checkdb.sql, e a diferença desse é que eu quero que ele me dê um retorno, que ele me gere o retorno desse checkdb, e aí eu estou utilizando o parâmetro "-o", que é de output, e aí estou passando aqui que eu quero que ele gere dentro dessa pasta crotinas um arquivinho chamado result_checkdb.txt com o retorno que ele me der da execução desse script aqui checkdb.sql, que por sua vez simplesmente aqui seta a base master e o comandinho aqui direto de dbcc checkdb, nome do database. Nós temos aqui agora todos esses scripts configurados e vamos testar agora se eles estão funcionando. Eu vou executar aqui o backup full, vou dar 2 cliques no batzinho do backup full, e como a base é bem pequena, ele foi extremamente rápido, mas é só para exemplificar. O que ele fez aqui? Olha, ele abriu a pasta lá dentro da unidade C, rotinas, e depois ele já veio com o SQL CMD, fazendo a conexão e executando o script que a gente passou lá. Aí dentro do script, ele mudou o contexto para a base master, que a gente deu lá o use master, e depois na sequência ele já executou aqui o processo de backup full daquele database. E aí ele finaliza aqui, posso dar um enter, ele fecha para mim a execução. Vou executar agora o diff. 2 cliques, a mesma coisa, ele abriu o caminho, abriu a conexão SQL CMD, executou o script backup_diff.sql, mudou o contexto para master e executou o backup. E aqui a gente pode ver já, olha, with differential, significa que ele executou um backup diferencial da nossa base. E agora eu vou conferir aqui dentro da pasta backup e posso ver que o backup full foi gerado às 1h16 com o mês 5, dia 29, e depois na sequência, 1 minuto depois, 1h17, a gente gerou o backup diferencial, identificado aqui pelo nome que a gente configurou, mês 5, dia 29. Então os backups funcionaram. Agora eu vou executar o checkdb. 2 cliques aqui. Também, como a base é extremamente pequena, ele simplesmente executa rápido aqui para mim. Mesmo processo, abri a pasta rotinas e abri o SQL CMD, criei a conexão, pedi para executar o checkdb.sql e pedi para ele exportar o resultado para mim nesse result checkdb.txt. Vou fechar a execução também e agora nesse caso aqui eu já posso visualizar o result checkdb aqui embaixo. Ele acabou de gerar para mim porque eu acabei de executar o checkdb. Isso aqui você vai utilizar para conferir se a sua rotina deu sucesso, se teve algum problema. Você pode utilizar esse parâmetro de output para colocar esse resultado em um arquivo que daí você pode ler depois ou pode transferir para algum local que você tem fácil acesso dele. Vou dar 2 cliques, ele vai me dar aqui o resultado do checkdb que foi executado naquela base de dados que eu configurei lá, e aqui nesse caso ele não deu nenhum erro, nenhuma falha de integridade. Então temos as nossas 3 rotinas executando de forma manual.
Então está funcionando, mas ainda está manual. Eu preciso vir aqui e dar 2 cliques ainda no batezinho para que ele execute a função. O que nós vamos fazer agora? Olha, eu vou apagar os arquivos que a gente gerou para deixar as pastas limpas. E agora nós vamos automatizar esse processo, que é o schedule, como se a gente tivesse um job lá, tem a etapa que a gente acabou de fazer aqui agora, que é o que vai executar, e agora falta o schedule dessas atividades. Eu tenho aqui dentro do meu servidor, eu estou no Windows Server, então eu venho aqui em ferramentas administrativas do Windows Server, se eu vim aqui em iniciar, esse ícone aqui, ferramentas administrativas, ele vai abrir para mim essa pastinha, e aí eu venho em Task Schedule, aí ele vai abrir para mim essa janela aqui que é para fazer os agendamentos, para agendar tarefas no Windows. Eu vou expandir aqui e vou criar uma pastinha com o nome DBA para deixar organizado aqui as minhas tarefas. Então eu venho aqui em DBA e venho aqui no menu lateral em Create Task, criar uma tarefa. Vou dar um nome aqui para minha tarefa. Note que é bem parecido com o job do SQL, apesar de ser no Windows. Dei aqui um nome de Backup Full. Aqui algumas opções importantes. Esse usuário é o usuário que vai ficar responsável por esse agendamento. Por que ele é importante? Se você coloca um usuário aqui que tem a senha alterada a cada 3 meses, por exemplo, você precisa ficar atento para que quando alterar a senha do usuário, você vir aqui nos agendamentos e alterar também, porque senão o agendamento vai parar de funcionar, porque ele não vai conseguir mais utilizar aquele usuário e senha de Windows para confirmar a execução desse processo aqui que você está agendando. Então lembre-se e tenha atenção a isso. Nesse caso aqui eu vou deixar mesmo o administrador, que é o que eu estou conectado, e aqui eu sempre, por boa prática, marco essa opção para executar a tarefa agendada se o usuário estiver logado ou não. Então imagina que eu fiz o logoff aqui com esse usuário. Se eu não marcar essa opção, ele não vai executar a tarefa. Então, marcando ela, eu garanto que a tarefa vai ser executada eu estando logado na máquina com esse usuário ou não. Então, marco ela aqui e venho para a próxima aba de Triggers. Essa aba de Triggers é onde nós vamos agendar qual é o horário, a periodicidade que a gente quer executar esse agendamento. Então, como é um backup full, eu quero executar ele diariamente e vou pôr aqui meia-noite. Quero que ele execute todos os dias à meia-noite. Você tem as opções aqui semanal, uma vez por mês. Você tem como repetir aqui se você quer que execute todo dia, a cada 1 hora, a cada 10 minutos, enfim. Você tem essas opções aqui, mas nesse caso eu quero que ele execute todos os dias à meia-noite. Vou dar um OK. Venho agora aqui para a ação. Aqui é onde nós vamos vincular o nosso agendamento ao BAT que está executando. Eu clico aqui em Novo. Vai iniciar um programa, escolho essa opção Start Program, venho aqui em Browse para escolher qual que é o script que eu quero que ele execute. Vou até a minha pasta lá onde está o BAT e vou selecionar. Esse aqui é o backup full, então eu vou selecionar o ponto .bat do backup full. Vou dar um Open, pronto, vinculou aqui, vou dar um OK. E aí tem algumas outras condições aqui que você pode adicionar de configuração, como se ela falhar, eu quero que ela tente de novo daqui tantos minutos, daqui tantas horas. Tem algumas configurações aqui que você pode fazer. Vou deixar como padrão, mas você pode escolher aqui alguma coisa diferente de acordo com a sua necessidade. Vou dar um OK. Ele vai me pedir aqui a senha do usuário do Windows que está configurando. Então, eu vou pôr a senha aqui do meu usuário. E pronto, criei o agendamento e ele vai executar todos os dias à meia-noite. Vou repetir o mesmo passo, Create Task, para o backup diff. Vou marcar aqui a opção. Quero que o backup diferencial execute todos os dias, começando às 8 da manhã. Então eu quero que ele execute para mim às 8 da manhã. Nesse caso aqui, eu não tenho a opção de executar a cada 6 horas pré-configurada. Então, o que eu faço? Eu crio um agendamento às 8, vou criar outro agendamento
às 14, às 2 da tarde. Ok. E vou criar mais um agendamento às 8 da noite. Então ele vai executar 8 da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. Então eu tenho aqui a cada 6 horas. Opa, aqui faltou ajustar, não é one time, é day. Isso, agora ficou igual. Então todos os dias, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite eu quero que execute o meu backup diferencial. Venho aqui em ação, nova, vou escolher agora o BAT do backup diferencial. Vou dar um OK, OK, confirmei. E agora eu quero criar a tarefa para o CheckDB. Continuar aqui a configuração. O CheckDB eu quero que ele execute diariamente às 23h30, um pouquinho antes de executar o backup. Quero que ele execute CheckDB. Diariamente, ok. Qual é a ação? Nova. Vou escolher aqui o BAT do CheckDB. Vou dar um ok e confirmar com a senha. Bom, agora eu tenho aqui já agendado os meus scripts no Windows para execução nos horários que eu pré-configurei, e quando der o horário específico, esse agendamento vai chamar a execução desses BATs que a gente configurou aqui, que por sua vez vão conectar no SQL e executar os scripts aqui que a gente deseja. Eu vou forçar aqui a execução do backup full, vou dar um run aqui no agendamento. Ele está em running. Posso vir aqui na pasta agora. Pronto, ó, o backup full já foi gerado. Então ele já executou aquela tarefa. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o meu backup diferencial. Vou dar 2 cliques aqui e vou alterar o agendamento dele. Vou criar uma condição nova para ele executar alguns poucos minutos após aqui o que eu estou fazendo. Vou colocar 1h30. Agora são 1h27. Vou dar um OK, vou dar um OK, vou salvar novamente e pronto. Agora eu tenho um agendamento para rodar daqui 2 minutos aproximadamente. E aí nós já vamos conferir aqui a execução dele em tempo real para ver se funcionou. Enquanto ele não executa sozinho, eu vou dar um botão direito aqui no CheckDB só para testar se a configuração, o fluxo está ok. E vamos ver se ele vai executar e vai gerar para nós aqui o arquivo. Ó, podemos ver que ele já gerou aqui o result CheckDB, ou seja, ele já executou a ação esperada. Vou conferir aqui. Ele executou e logou para nós aqui o resultado, inclusive colocando que não teve nenhum problema de inconsistência. Então, a princípio, nossos agendamentos estão funcionando. Vamos só aguardar agora dar o tempo para a execução do backup diferencial para ver se ele vai fazer esse agendamento automático. Estou aqui com somente o arquivo do backup full dentro da pasta e assim que estiver chegando perto do horário eu volto aqui para você ver a execução do arquivo sendo criado. Faltam alguns poucos segundos para virar aqui para 1h30, que vai ser o horário do agendamento. Vamos ver se o arquivo vai ser gerado aqui na pasta. Deu o horário, vamos acompanhar. Olha lá. Automaticamente o nosso agendamento do Windows começou a executar aquele BAT que chamou o script SQL, que conectou no SQL e gerou o arquivo para nós aqui dentro da pasta como era esperado. Então, como você pode ver, apesar de não ter a ferramenta, o DBA consegue utilizar algumas funcionalidades do próprio Windows para combinar aqui com a execução de scripts e realizar os procedimentos que ele precisa de forma agendada, de forma automatizada. Mesmo não tendo de forma nativa a funcionalidade, você viu aqui que você pode mesclar scripts com agendamento do Windows, que é uma funcionalidade que o próprio Windows pode te oferecer. Com isso você consegue automatizar os seus processos e é um ponto muito importante. Você como DBA, independente se você tem aquela ferramenta nativa ou não, você sempre deve buscar uma possibilidade, uma alternativa para automatizar o seu processo e deixar o seu tempo para executar as tarefas que de fato requerem
o seu conhecimento ali. Deixa que a tecnologia faz por você essas tarefas que são mais repetitivas. No vídeo de hoje você aprendeu uma alternativa para administrar e agendar tarefas no SQL Server Express. Você viu qual é a importância de saber como fazer essas ações mesmo sem ter as funcionalidades nativas dentro do SQL Server. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!